Pois bem, então vamos aqui à correção da atividade 3. Eu vou seguir a ordem, eu sei que para cada aluno vem uma ordem distinta, mas aqui eu vou seguir a que tem aqui. Então, a primeira questão que aparece aqui é a seguinte: dada a circunferência, né, que temos a equação dela, ele diz que é incorreto afirmar uma dessas quatro alternativas, né? Então, vamos lá. Ele está dizendo aqui que 4 e menos 4 é o centro. Então, vamos usar aqui deixa eu anotar aqui tem que abrir de novo. Triste que eu nem lembro o que eu coloquei. Aí como é que eu vou me avaliar? Vacilei. Não lembra ainda, né? Aí, deixa eu ver. Não, igual a 4. Ok. Aí vamos, né, falar rapidamente sobre essa circunferência, né? Primeiro, o centro dela vale menos 4 e 4, né? Porque A quando entra razão na, disso é... Pode falar. porque quando entra na forma muda o sinal. Exato, né? A expressão geral é essa. E isso significa que o centro, né? O centro tem coordenadas x do centro e y do centro. Isso de forma geral. Esse x do centro aqui vai ter o sinal trocado por causa desse menos. Da mesma forma, o y do centro, né? Por isso que é trocado aqui o sinal. Tá. Deixa eu só... Vamos olhar lá. Aí fala do raio e fala... Tá, ele fala de cada um, né? Então, o nosso x do centro, quer dizer, o nosso ponto central é menos 4 e 4. Se o nosso ponto central é menos 4 e 4, é porque é menos 4 para x, então aqui está correto, é 4 para y. O raio mede 2, porque ele aqui é esse número ao quadrado, né? É o raio ao quadrado, consequentemente, essa é a alternativa incorreta. Tá? O centro não é 4 e menos 4. Ele não segue o mesmo sinal do que aparece nas equações, né? Ele possui os sinais inversos. Então, essa alternativa é correta. Correta, no caso, a alternativa da questão, né? Que seja correta. É a única errada. Ok. Vou para a segunda questão aqui na ordem. Né? Chame a circunferência de L1. Ela tem essa equação, então marque a equação equivalente. Bom, a equação equivalente, a que aparece aqui, é uma equação quando eu desenvolvo esses quadrados. Tá? Então, vamos desenvolver esses quadrados aqui. Eu tenho aqui L1. Só conferir, é x mais 1. X mais 1 ao quadrado. Y mais 1 ao quadrado igual a 2. Aí vamos desenvolver aqui
Né? Como é que a gente desenvolve essa parcela aqui? Né? Nós sabemos que isso aqui é um quadrado perfeito, né? Então, segue a expressão dos produtos notáveis, né? Que aqui vai ser alfa mais beta vezes alfa mais beta. Aparece aqui duas vezes, essa é a razão do quadrado, e você só distribuindo esses produtos, vai dar isso aqui, né? Não sei se vocês lembram disso. É o quadrado do primeiro, mais duas vezes o produto de ambos, né? Mais o quadrado do segundo. Tá, fazendo isso aqui, o quadrado do primeiro é x2, duas vezes ambos é x vezes 1, né? Mais 1 ao quadrado. Então, isso aqui, essas três parcelas, é o desenvolvimento aqui do primeiro parênteses. No segundo, segue a mesma ideia, né? Quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Bom, vamos ver se dá para responder, né? Só com... ainda não dá, né? Ok, tem mais algumas coisas para fazer aqui. Então, aqui vai ficar x ao quadrado, 2 vezes 1 é 2, né? Então, vai ficar 2x mais y ao quadrado mais 2y, né? Aí aqui vai ficar 1 mais 1, que é 2, né? Se eu mudar de lado, vai ficar menos 2. Então, isso aqui dá zero. Então, é só olhar x ao quadrado mais 2x mais y ao quadrado mais 2y igual a zero. Então, essa daqui. Né? E essa seria a segunda questão. Aqui na... Qual é, professor, que eu não consegui ver? Essa daqui, acho que ainda está marcada, inclusive. Ó, tem, essa segunda A tentativa tem um qualidade está menos. muito ruim, não dá para ver direito, professor. Dá um zoom aí, patrão. E agora tá? Agora dá. Agora tá bom. Muito bem. Então, as outras alternativas tinham um sinal de menos. Valeu, professor. Daí, no caso... Ok, então vamos aqui para a próxima, né? Então, considere ponto 1 e 3 e a circunferência x2 mais y2 igual a 16, determina a região do A. Bom, e qual é a ideia, né? A ideia é a seguinte. A nossa equação é x2 mais y2 igual a 16, ou seja, ela está no centro do plano cartesiano. Porque se a gente for coletar o centro aqui, eu tenho que pegar os números que subtraem x e y. X não tem ninguém subtraindo ele, então é zero. Y também não tem ninguém, então é zero também. E aqui é o raio ao quadrado, né? Raio ao quadrado é 16, então significa que o raio vale 4. Então, essa medida aqui é 4, né? Essa também é 4, assim segue, né? Ok. Aí nós temos o ponto A de coordenadas 1 e 3, se eu não me engano. Isso, 1 e 3. Aí como é que a gente sabe se esse ponto ele está aqui fora, né? Que é 1 e 3, né? Eu não sei se pega aqui na borda, eu não sei se pega aqui dentro. Fora, aparentemente, ele não pega, né? Se eu pego as coordenadas aqui 1 e aqui 3, né?
Eu sei que aqui está a mão, né? Aparentemente ele está dentro da circunferência. Mas, né, como é que a gente confere isso? Bom, essa equação aqui, ela gera todos os pontos aqui da borda. Então, por exemplo, se eu coloco aqui coordenadas 0 e 4, né, isso aqui é óbvio, né? A gente sabe que vai dar 16, né? Mas por quê? Porque se eu substituo aqui, ou seja, 0 ao quadrado mais 4 ao quadrado, a gente verifica se dá 16, né? 16 é a referência. Né? A partir do momento que eu aplico aqui, eu estou calculando uma distância, né? E eu estou vendo se a distância ao quadrado dá 16, que é a minha referência, né? E no caso aqui dá. Por isso que o ponto 0 e 4, né? 0 para x e 4 para y, foi esse ponto aqui, esse, no caso esse aqui, vou chamar ele de B. Ele está nessa circunferência, né? Em todos os outros pontos que isso acontecer, né? Ele está na circunferência. Então, a gente testa dessa mesma forma, né? Vou colocar 1 no lugar do x e vou colocar 3 no lugar do y. Aí a minha referência é 16. Então, 1 ao quadrado é 1, 3 ao quadrado é 9. A soma aqui dá 10. Como é menor que 16, de fato, o ponto vai estar dentro. Né? Então, ele vai ser interior aqui na minha circunferência. Então, baseado nisso, vamos ver as alternativas. Né? Então, a região que o A está é interior. No meu aqui é a primeira alternativa, porém, né, para cada um deve ter vindo aí uma ordem diferente. Professor, Oi. por que aquela questão anterior? Tem como voltar aí, por favor? Porque não seria aquela resposta, não está na circunferência. Não, mas não tem isso, né? Aqui tem dizendo está na circunferência e não está em lugar algum. Na verdade, ela está em algum lugar, né? E o lugar é nessa parte interior. Não está em lugar algum, ela está, por exemplo, aqui, sei lá, fora. Né? Se Uma fosse na dimensão, circunferência, inclusive, estaria no centro, né, professor? É isso? o centro é interior ainda. O centro Então, faz parte mas do interior. ela não está na circunferência? Não está dentro da circunferência? Tá. Que é chamado a parte interior. Que a alternativa diz, né? Não, porque ficou meio confuso. Interior com a outra opção está na circunferência. Não, mas ela não está na circunferência. Porque a circunferência é o contorno. O que você está considerando aí com essa sua afirmação, pelo menos é o que eu acho que eu estou entendendo, é o que a gente chama de círculo. O círculo, ele é a borda mais a parte interna. A circunferência é só a borda. Um exemplo de círculo, uma moeda. Uma moeda é um círculo. Por quê? Porque ela não tem só a borda. Ela tem a parte maciça na região interna, que é onde tem, inclusive, o alto relevo indicando de quanto ela vale. E um exemplo de circunferência seria um bambolê, né, que é só o contorno, não tem parte interna. Então, como a gente está falando, um anel também, como a gente está falando de circunferência, então acaba tendo duas regiões. A parte de dentro da circunferência, né, que é a circunferência está num plano. Então, tem os pontos que pertencem à circunferência, que é como se fosse a fronteira de uma região, os pontos que estão dentro dela e os pontos que estão fora dela, fora na parte exterior. Então, é assim que a gente denomina, né, matematicamente falando. Não sei se deu para entender. Então, assim, eu estou entendendo o seu questionamento, né, mas, assim, isso que eu estou falando já foi pré-definido, né, não tem mais discussão, já foi definido anteriormente, inclusive não fui eu que defini, né, isso é a tradição matemática que defende assim, né?
Ela coloca nesses termos. Tudo bem? Tranquilo? Deu para visualizar a ideia? Apesar de, né, aparentar problemática. Ok. Porque tudo é em questão de interpretação. No fim das contas, é questão de como foi definido, né? Porque, assim, se vocês estão estudando uma coisa nova, vamos supor, são vocês que definem os termos. Possa ser que essa definição não seja popular. Mas você definiu, vai ser daquele jeito. Então, por exemplo, em matemática, tem umas definições que elas fogem um pouco do popular, que é a definição de bola, a definição de disco, tem outro que eu esqueci agora. Então, quando ele define essas coisas, você fica olhando assim, aí você pensa logo no disco, né, aquele bolachão, né, que parece um CD, mas bem grande. E não tem correlação com como é definido em matemática. O disco em matemática não necessariamente coincide com o disco que a gente conhece popularmente, né, ou os mais antigos. Então, assim, aí depende como o autor, o matemático, definiu o disco em matemática, né? Ele não define popularmente, né? Ele define dentro dos termos matemáticos. Então, meio que foge um pouco, né? Aí tem outros não, que já conheci, por exemplo, moda, né? Que é o que a gente vai ver. Moda é o que é mais frequente. Aquilo que é mais frequente, a gente vai ver isso, né? A gente, inclusive, já começou até a discutir isso. Então, de fato, Seria tipo padrão, né, professor? Não entendi o início da sua fala. Moda seria tipo padrão, né, digamos assim, da sequência. É mais ou menos, porque é tipo assim, se a escola adota, vamos supor, que todo mundo tem que usar All Star, né? Aí, com essa adoção, suponha que as outras escolas também adotem e as pessoas voltem a usar. Assim, a gente percebe que andando na rua, o número de All Stars é muito mais comum do que outros. Tem É tudo aquilo outras que mais marcas aparece, de... né? Então, aí a gente diz, caramba, All Star está na moda. Por quê? Porque a frequência do seu uso é maior do que os outros. Então, é mais ou menos por aí. Moda é isso. Em matemática, coincide com, de fato, com a definição de moda que é o que a gente conhece popularmente, né? Mas enfim, é só para dizer que a maneira como a gente define não necessariamente é a maneira popular, né? Então, no caso, essas ideias que o Mikael estava discutindo, né? Ele já estava entrando em outro nível, né? Num nível mais profundo, né? Num nível talvez até mais matematicamente filosófico aqui. Mas, enfim. Vamos agora para a próxima, né? Então, eu considero a reta x igual a zero. Então, essa reta, se a gente for olhar o padrão das retas, o padrão das equações das retas são assim, ó. Esse é o padrão. Um exemplo, chutando quaisquer números, esse aqui seria um exemplo de uma reta. A reta que aparece lá, vou colocar R2, tá? É só essa, ó, x igual a zero. Ou seja, nosso A vale 1, né? O número que acompanha o x vale 1. O B, que é o número que acompanha a y, vale 0.
né? Porque 0 vezes qualquer coisa dá 0, e esse C vale 0. E também é dado aqui uma circunferência, eu chamei L2. X mais 2, Y mais 2, igual a 4. É que eu chamei de L2. Professor, Bom, aí vamos. Pode falar. essa questão aí eu abri com produto notável. Ok. Dá acesso também para o produto notável. Tipo, eu abri o x mais 2 ao quadrado e o y mais 2 ao quadrado. Aí depois disso, o que você fez? Eu transformei tudo numa equação de segundo grau e fiz o delta. Ok. Aí eu me baseei no livro, que de acordo com o delta, podia ser secante com secante como estava lá. Se o delta fosse maior, menor, igual. Ah, tá. Então, eu sei. Aí deu abrir. Eu já vi esse caminho. Normalmente eu não uso muito ele porque ele não é tão intuitivo, né? Ele não, tipo assim, por que que você, olhando o delta, você sabe disso, né? Então, assim, não é visível as ideias usando esse caminho. Não estou dizendo que é errado. Pode usar sem problemas, né? Mas é uma investigação mais a fundo aí, né? Porque já está usando associação com outra ferramenta. Então, vamos ver, né? O que vai dar aqui. Bom, não, aqui eu fiz. Deixa eu só apagar esses eixos aqui que estão incorretos. Bom, aqui o centro é em 2 e 2, né? E o raio é 2 também. Então, o que que significa, né? Que esse ponto aqui, que é o ponto central, ele está na coordenada 2, tanto de x quanto de y, né? E é mais ou menos assim, né? Assim que ficaria, se a gente fosse, né, usar o caminho gráfico. Pode usar? Pode, só tem que ter um pouco de cuidado, porque às vezes quando você faz o desenho, né, possa ser que aparente, por exemplo, aqui aparenta ser tangente, mas pode ser que não seja, né? Pode ser que sei lá, por causa de 0,002 de distância deu que era exterior, sei lá. E esse exemplo que eu dei agora não condiz aqui com o que a gente está falando, é só só estou falando uma coisa que pode acontecer. Então, essa reta x igual a zero é a reta que tem todos esses pontos. Em x pode ser zero e y ele não diz nada, né? Só tem informação do x, então o y pode ser qualquer coisa. Então, esse ponto aqui, por exemplo, né, é o ponto 0,1. E ele tem esse formato aqui, né? É zero alguma coisa, então ele faz parte da nossa reta. Então, 0,2 também faz parte, 0,3, então, quer dizer, eu vou pintar aqui todos os pontos da minha reta x igual a zero. Então, a minha reta é essa em laranja, tá? Essa é a reta x igual a zero. Então, aparentemente, né, parece que a reta R é tangente, de fato, como o Jonatas falou. Mas aí vamos fazer a conta, né? Porque tem a conta que comprova. Aí como é que é a conta, né? A conta é assim, ó. Considerando essa reta e considerando o ponto central de uma circunferência como sendo
Então, a gente faz a distância do ponto central para a reta. Porque aí pode ser que esteja acontecendo uma dessas três possibilidades que eu vou desenhar aqui. Pode ser que a reta esteja fora, né, calculando essa distância aqui, do ponto central até a reta. Aí eu tenho como dizer se a distância é maior do que o raio, né, que é a minha referência. Se for maior do que o raio, é porque a reta está do lado de fora, né, então ela se torna exterior. Essa é a ideia. Possa ser que ela toque aqui em um ponto, né? Aí a distância desse ponto central para a reta coincide com o raio, né? Só colocar aqui as referências. Se a distância for maior que o raio, eu digo que a reta é exterior. Se a distância é igual ao raio, eu digo que a reta tangencia. E se a distância for menor, né, por exclusão, aí eu digo que a reta é secante. Né? Não dá para dizer que a reta é interior, porque a reta vai cortar, vai estar dentro em alguns pontos, mas vai estar fora também em vários outros. Né? Então, é secante porque ela corta aqui em 2 pontos. Então, toda vez que a interseção corta-se em 2 pontos, a gente fala que ela é secante. Né? Bom, essa questão do gráfico, né? Acho que... Deixa eu ver aqui. Pois é, mas é aí que está, né? Até na abordagem, né, do assunto, quando se pode fazer o gráfico, beleza, você tem o tira-teima, né? Inclusive você tem alguns programinhas que dá para você colocar essas equações e ele mesmo desenha, né? Eu acho que o GeoGebra faz isso, né? Esse programinha aqui. Deixa eu ver, tá aqui, o GeoGebra. Eu acho que se eu colocar as equações nele, ele faz o desenho. E eu acho que, não sei se você colocando no Google, se ele também desenha. Né? Então, a ideia, na hora de abordar, Eu coloquei. era... Não, mas não tem problema, porque eu acho que a ideia é se utilizar das tecnologias. Né? Tá cortando. O senhor falou bem rapidão uma vez, em uma hora. Cortou foi tudo, não entendi nada. De fato. Ajuste o aparelho de som das cordas vocais. É a chuva. Não tá chovendo. Aqui tá homem. Eu também a chuva hoje de manhã. Aqui tá nublado agora. Tá igual Cara, aula de eletiva. Professor? o professor Juba? tá usando a internet da professora de letiva, meu Deus. Voltou já, professor. Levanta, Juba. O que foi? Opa. Pronto, voltou. Eu sou um robô? Tava Robô não, travando sou um muito, ET. a gente não Alienígena, entendeu ele é um nada. ET. Aí quando o professor fala em robô, só me lembro de Thaís, ano passado. Ok. Tá tudo ok Falar aí do com robô, eu lembro de vocês? Jamil. Tá, troquei. Bonito, viu? Voltou. Ok, então tem a formulazinha para a gente calcular a distância. É a seguinte, a distância do ponto P, que é esse aqui, tá lá em cima, né? Para a reta R, é dado por essa expressãozinha aqui. Então, é AX de P mais BY de P mais C, dividido por essa raiz aqui. Bom, então, a gente só tem o A, que vale 1. Então, vamos colocar ele aqui, é 1. O X do ponto é o X do ponto central, no caso, 2. O resto vai dar tudo zero, né? Porque B é 0 e C é 0, então isso aqui vai dar tudo zero. E isso aqui vai estar sobre a raiz de 1 ao quadrado, né? B aqui vai dar zero também. Ok, então, módulo de 2 é 2, raiz de 1 é 1, 2 dividido por 1 é 2.
Ora, o raio é 2 e a distância deu 2, conclusão, de fato, a reta R é tangente. Tá? Então, esse foi o caminho abordado em aulas, né? Então, Professor, essa é a nossa alternativa. Quem falou? sou eu. Professor, se eu fosse pelo caminho que Jonathan falou, seria um caminho mais longo, se eu diria? Não, mas é outro caminho, né? Porque ele abriu as... Eu acho que é um caminho para quem tem dificuldades algébricas e aritméticas, talvez seja. É um caminho não tão interessante, né? Porque você vai ter que abrir essas equações, né? E você vai aplicar o delta que a gente viu lá no primeiro ano. Então, inclusive eu nem abordei isso, né? Porque aí eu teria que provar isso, né? Enfim, acho que o livro também, eu não lembro se o livro aborda essa questão do delta. Não lembro. Ok, então vamos à última, né? As pessoas estão... Jonatas, eu não estou entendendo bem o que ele está falando. Tá travando. A reta é tangente? A reta é assim. É. Deu certo o seu caminho. Tá? Então é aquela velha coisa, né? Eu não proíbo que as pessoas sigam os seus caminhos. Eu exibo um. A meu ver, o caminho que eu exibo é intuitivo. Eu sempre procuro o intuitivo, que é para justamente abraçar, né, o entendimento da maioria. Mas, né, às vezes, alguém chega com as ferramentas, né, mirabolantes, que deu uma estudada ali, viu como funciona, gostou, aplicou, tá tranquilo. Ok, então vamos para a última, né? Dado essa circunferência aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9, determina a alternativa em que se tem uma circunferência que tangencia L3, que no caso é essa daqui. Então, essa questão, né, aqui tem algumas circunferências. De antemão, essa última aqui, alternativa, já está descartada. Por que está A pessoa tá descartada? cortando muito. A minha deu a última, professor. A minha deu 1. Mas é aí que está. Essa última aqui tem um sinal de menos. Isso significa que ela não é circunferência, tá? Isso aqui vai ser uma hipérbole. Então, como ele está pedindo uma alternativa que, né, tem uma circunferência, essa aqui já não pode ser. Ok, então vamos ver aqui as outras, né? Eu falo aqui de algumas características dessa circunferência aqui. Então, essa circunferência, o centro dela é no 0, 0, né, porque ninguém está subtraindo nem o x nem o y. E o raio é 3. Tá? O raio é 3, porque 3 ao quadrado dá 9, que é esse carinha aqui. Então, por eliminação, a última está fora, essa daqui também vai estar fora. Por quê? Porque essa daqui, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16, ela possui o mesmo centro, porém o raio é maior. Então, significa que o que está acontecendo aí é o seguinte, eu tenho, na verdade, uma circunferência dentro da outra, né? Então, é isso aqui que eu tenho. Nesse caso aqui, né? Se eu tiver essas duas. Então, essa aqui já não pode tangenciar. Também está fora. Então, me resta duas alternativas. Ou vai ser essa alternativa
essa primeira ou a terceira, aqui, né? Bom, então vamos olhar aqui a primeira. X mais 4 ao quadrado, mais y ao quadrado igual a 1. Como é que a gente verifica a questão da tangência de duas circunferências? Então, a gente tem dois casos, né? Tem esse caso aqui, onde a soma dos raios dá exatamente a distância entre os centros, né? Se a gente olhar aqui, a distância desses dois centros aqui são exatamente os dois raios, né? Somados. Então, vamos verificar isso aqui, né? A distância entre dois pontos, vou chamar centro, o desse aqui, deixa eu ver se ele já tem nome, L3. Então, vou chamar C3, tá? Para, sei lá, essa daqui eu vou chamar C1, C4. Ok. Então, distância entre dois pontos, a gente subtrai o x e eleva ao quadrado, né? Então, o C4 aqui, o centro dele é menos 4 e 0. E aqui é 0, 0, né? Então, eu vou subtrair menos 4 menos 0 dá menos 4 ao quadrado. E 0 menos 0 dá 0. Né? 4 ao quadrado dá 16, raiz de 16 dá 4. Então, esse aqui é a nossa distância. O raio 4 é 1, que é 1 ao quadrado, né? E esse raio aqui vale 3. Se eu somar o raio 1 com o raio 3, eu vou somar 1 com 3, e de fato vai dar 4, né? E coincidiu aqui, ó. Ou seja, é essa alternativa aqui, tá? Então, é essa daqui que tangencia com aquela equação lá. Professor, escuta. Pode falar. Porque, tipo assim, primeiro eu respondi, aí eu tinha marcado 9. Só que depois eu fui olhar a soma, fui olhar lá o cálculo. Só que tava dando alguma coisa errada. Depois eu fiz de novo e marquei 1. Aí eu sei o que vai considerar o quê? O primeiro ou a segunda? Eu não sei, eu tenho que olhar. De forma geral, em alguns momentos, assim, por exemplo, teve uma turma que não é do terceiro ano. A turma tinha pouquíssimas devolutivas e algumas das devolutivas tinha alunos que responderam 2 vezes. Aí, no caso desse, eu considerei a nota maior. Mas aí eu tenho que olhar. Normalmente, ele ordena quem fez, né? Então, quem faz primeiro, teoricamente, é o que vale. Mas aí, né, sei lá. Eu vou dar uma olhada e qualquer coisa você me fala no WhatsApp, aí eu te respondo. Se mexeu, então é um sinal que você nunca vai esquecer. Nossa, essa daí eu não esqueço mais, não. Então isso é um bom sinal, né? Essa é a ideia, né? Bom, a atividade já está, eu acho que já está aberta, tá? Vou só colocar aqui fazer a presença aqui de vocês, tá?
Bom, então, Tchau, professor. Bom final de semana e bom descanso. para vocês também. Tchau, boa tarde, professor. Tchau, professor. Até a próxima. Tchau. Valeu, valeu. Valeu. Segunda, eu acho que eu corrigi a outra, né? Dessa vez, eu corrigindo com calma, durou uma aula. Mas, enfim. Tchau, professor. Fica com Deus. Amém. Tchauzinho.